Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de filosofia do primeiro ano. A gente está fechando Aristóteles, finalmente. A gente trabalhou bastante esse autor, foi o autor que a gente mais trabalhou nesse primeiro ano em filosofia, até porque ele vai em várias áreas do conhecimento, né? A gente vai ter o Aristóteles mostrando a versatilidade do pensamento filosófico, o que é o filósofo, na verdade, que é aquele que vai trabalhando em várias áreas do conhecimento. E aí, o Aristóteles, a gente vai fechar agora com uma parte do livro da metafísica, que é a teoria do primeiro motor, e ver a importância da teoria do primeiro motor para a ciência na contemporaneidade e também para a perspectiva da filosofia medieval. O que é essa teoria do primeiro motor? O Aristóteles ele vai sempre trabalhar muito essa ideia de qual é a origem das coisas. Lembrando que ele não está preocupado em buscar uma substância primeira ou buscar um elemento que tenha dado origem a tudo, como tem os pré-socráticos. O Aristóteles ele vai estar mais preocupado em organizar uma estrutura teórica. Então a gente viu a teoria das causas, a teoria do ato, potência, da essência do acidente, a gente viu a questão das ciências práticas, ciências teoréticas, ciências produtivas, e a gente vai fechar agora com a questão do primeiro motor. Qual é a base do primeiro motor? É a perspectiva de que todas as coisas que existem estão no processo de movimento. O Aristóteles já falou nessa questão de movimento várias vezes, né? Ele vai falar na questão do movimento, na ideia do ato, da potência, né? Quando ele fala do vir a ser, tudo que está em ato está em potência. Ele mostra essa ideia do processo cíclico, ele resgata muito alguns pensadores pré-socráticos na metafísica que falam dessa perspectiva da mutabilidade, apesar dele também apresentar a ideia da essência, né? Ele traz essa perspectiva de que existe um movimento constante e esse movimento ele é rígido, ele não é solto, ele é um movimento quase cadenciado. E nessa teoria do primeiro motor ele traz de novo essa perspectiva de movimento. Ele vai deixar bem claro que todas as coisas estão em movimento e não é um movimento solto, é um movimento contínuo, ou seja, é como se todo o universo fosse um grande motor. E nesse motor você tem várias roldanazinhas onde uma vai empurrar a outra. Sabe quando a gente vê aquelas máquinas onde um dente acaba empurrando a outra? É exatamente isso. Então, uma vai empurrando a outra, ou seja, uma promove um processo de energia que faz com que o outro motor gire, que promove uma energia que faz o outro motor girar. Parece uma coisa simples de a gente explicar, mas se a gente parar para pensar em perspectiva histórica, o tempo histórico do Aristóteles, essa perspectiva do primeiro motor ela é uma coisa nova porque ele vai trazer uma ideia de que uma força agindo sobre outra coisa promove força e essa força é contínua. Então um motor vai promover força no outro, um motor vai promover força no outro e assim por diante. Quando ele apresenta isso, ele dá uma ideia de que o universo estaria nesse processo de movimento constante e, claro, onde esse movimento ele se integra, uma coisa está ligada à outra. Mas ele vai dizer que vai existir um primeiro motor que tem o poder de fazer força nas outras coisas, mas que ele não sofre nenhuma força. Esse primeiro motor de Aristóteles, ele teria uma energia geradora, ou seja, ele seria aquele que teria a capacidade de dar a primeira força, mas ele não sofre nenhuma força. Então, ele seria uma energia geradora. Essa ideia que o Aristóteles traz, que existiria um primeiro motor que teria a capacidade de mover tudo, mas que não seria movido por nada, é uma ideia que vai passar séculos e séculos, ela vai continuar. A ideia do Aristóteles ela é tão forte, ela é tão bem fundamentada dessa ideia desse primeiro motor que teria poder de criar uma força, né, que seria uma força geradora, e seria tão intenso que teria o poder de empurrar todos os motores, mas que não sofreria uma força, que durante o período medieval, que é a próxima matéria que a gente vai ver, inclusive, a teoria do primeiro motor nada mais vai se transformar do que a ideia de Deus, o Deus cristão. Abrindo parênteses aqui, quando a gente fala de Deus cristão, a gente está falando de Deus da religião cristã, a gente não está falando de uma igreja, tá? Protestantismo, catolicismo são igrejas.
A religião é o cristianismo. Quando o cristianismo começa a ter a base de organização teórica dele, os estudiosos, os filósofos, né, medievais, eles percebem que a melhor definição para eles, para explicar Deus, seria o conceito de primeiro motor de Aristóteles. E aí cria-se uma situação muito complexa, porque apesar de a gente estar falando de uma teoria religiosa, ela é fundamentada numa filosofia que tinha um pressuposto lógico. Então, isso faz com que fique muito complicado refutar a perspectiva do Deus cristão. Não por uma questão religiosa, mas porque esse Deus cristão é baseado na teoria do primeiro motor de Aristóteles. Se a gente sair da perspectiva religiosa e for para a perspectiva científica, desde que você começa a ter o processo, né, da física moderna e contemporânea, começa a buscar a origem do universo, e essa busca de origem bebe nas águas aristotélicas, a teoria do Big Bang ela pode perfeitamente ser relacionada com a teoria do primeiro motor de Aristóteles. Por quê? Porque você vai ter uma grande explosão, e essa grande explosão criaria o nosso sistema, criaria todas as outras coisas em volta. Não se explica de onde veio a energia para essa grande explosão. Explosão no grosso modo, tá, gente? Porque fisicamente a gente não vai falar explosão, porque não tem nada vai explodir no universo, no sentido como a gente conhece. Mas essa grande onda de força que geraria todo o resto, não teria nada que impulsionou ela, e ela seria esse princípio gerador. Essa teoria tem muito de relação também com a teoria do primeiro motor de Aristóteles. E aí o que é interessante nessa ideia? Você vai ter uma teoria filosófica, né, que é uma teoria baseada num pressuposto lógico muito forte. É uma teoria que não foi refutada, porque na verdade ela tem uma base, ela fala que tudo surgiu a partir de uma força geradora que tem o poder de mover todas as coisas, mas que não sofre nenhum tipo de energia. E aí ela vai ser utilizada tanto para uma explicação religiosa, que é o Deus cristão, como ela também vai ser utilizada para uma explicação científica, que é a teoria de surgimento do universo. Gente, qualquer dúvida, entrar em contato pela tutoria ou pelo e-mail institucional. Nas próximas aulas a gente vai entrar numa matéria nova, que é filosofia medieval, que aí a gente vai falar bastante de novo de algumas teorias antigas, mas por outra perspectiva, como os filósofos medievais utilizam, né, Platão, Aristóteles, para fundamentar a teoria deles. Beijo!